E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. É apenas voz ao fã de esporte. Não, mas eu tô pra dando falar o seguinte. fazendo um contraponto ao que ele falou. Pra falar o seguinte. O Anderson que mandou mensagem. Tá mandando pra você também? Não, esse aqui, com todo respeito, eu não dou muita atenção, porque ele gosta mais de ofensa do que de comentário. Então eu passo. Ih, rapaz. Só pra Não, deixar registrado. eu nunca vi Que a essas gente ofensas tá- pra que a mim. gente Então tá eu li atento. aqui, porque é uma democracia. Puxa Agora, outra também próxima. é uma democracia que se compare os times, ainda que com os adversários fracos. A gente perguntou na nossa enquete, assim, qual dos times de Série A convenceu mais ontem na Copa do Brasil? Falamos aqui do Corinthians, daqui a pouco a gente vai chegar no Palmeiras e agora vamos pro Flamengo. Até para fazer essa comparação que vocês já Acredito. citaram Flamengo? aqui em vários momentos, pelo seguinte, aqui, ó. Quem convenceu mais? É o povo que está votando. O Corinthians está com 40%. Outros jogaram ontem também Ceará e Fluminense. Achei né? que era Bom a Ceará gente e outro, lembrar. que susto. Não, Ceará e Fluminense, que foram os outros times que jogaram ontem. Mas é um bom ponto para a gente fazer essa avaliação, porque se os adversários são igualmente de menor nível técnico que os clubes de Série A, o futebol do Flamengo ontem ficou abaixo do Corinthians. Vamos ouvir o Paulo Souza para a gente entrar nesse assunto. Bom, nós, como tenho vindo a dizer, é uma equipa em reconstrução, com ideias novas. Sempre que temos a capacidade de podermos ter, ou a disponibilidade de podermos ter sempre os jogadores todos disponíveis para se poderem recriar dentro daquilo que é o nosso modelo de jogo, há muito mais estabilidade em termos desses mesmos processos, em termos mesmo de jogo. Há uma exigência muito grande, sempre, da torcida do Flamengo, e é nessa exigência que nós temos que continuar a trabalhar de forma a satisfazê-los ao máximo com resultados. Primeiro ganhar e ganhando, convencendo. Bom, eu não peço que eles tenham paciência. Eu não peço que eles tenham paciência. O Flamengo vence, vai às oitavas de final contra o Altos, dessa vez jogando em Volta Redonda, o Maracanã fechado para troca da grama. De novo você vai falar isso? Para grama de inverno. Hoje não, hoje e, tem ô, menos tempo. Facincani, tudo bem, podem dizer que não era um grande time do outro lado no Corinthians, mas o mesmo vale para o Flamengo. E se a gente comparar esses dois jogos, o jogo do Corinthians ele fica acima. Bom, e assim, pela primeira vez que no termo técnico da coisa, o Corinthians entra 90 minutos com a plataforma dos 3 zagueiros e para você variar ao longo do jogo. Algo que o Flamengo já tenta desde o começo de fevereiro, certo? E desde o começo de fevereiro parece que ainda o Flamengo tem muita dificuldade, o Corinthians ontem jogou de uma forma muito mais segura. Então aí você tem que analisar outras questões. Qual é a capacidade de compreensão e de convencimento do Paulo Souza para os jogadores do Flamengo? Em qual nível hoje está de concentração e motivação, ou principalmente ambição, Aí sim. o elenco do Flamengo Aí eu tem acho que é para entender que ele céu. pode se reinventar e seguir um novo projeto? Sim. Cadê a diretoria para entender justamente esse fator, para já ter feito isso, coisa que não fez e agora o carro está andando e vai ter que ficar trocando o pneu com ele em movimento, para ter feito uma leitura de que o Flamengo precisava sim se reoxigenar em algumas peças. Quarta situação, a questão de departamento médico que nunca foi corrigida, não só o departamento médico, mas departamento de fisioterapia, de fisiologia e de tantas outras questões que foram base de um Flamengo vencedor. Então o Flamengo tem um problema muito maior, muito mais estrutural, muito mais grave a ser corrigido, além de um técnico que para mim nesse momento não consegue me passar uma confiança de que vai reverter o cenário, na comparação com o Corinthians, que tinha problemas, que, claro, era um elenco que precisava de um treinador, que precisava de uma mudança de ideias, mas que contratou no mercado um profissional muito mais adaptado. No comparativo carreira, um contra o outro, é lógico que o Vitor é mais técnico que o Paulo Souza. Sempre foi. É só você ver o desempenho de um no futebol europeu comparado com o outro, né? O Vitor teve muito mais sucesso por onde passou e venceu. O Paulo venceu em ligas menores. Né? Um técnico de um potencial que ninguém ainda, nem na própria Europa, soube ver de fato qual era o real potencial do Paulo Souza. O Vitor, sim, o Vitor entregou. Então, se você traz um comparativo rápido, quem que tem mais capacidade técnica de explorar um elenco, o Vitor Pereira tem mais do que o Paulo Souza. Agora, por que o Flamengo trouxe o Paulo? O que ele viu no Paulo? O que esse elenco também não entrega? Cadê a diretoria do Flamengo
como eu falo, de hierarquia, de gestão, né? De resolver problemas, que eu falo que é uma diretoria frouxa para resolver problemas, porque eles não se apresentam para resolver problemas, jogam muitos nas costas dos outros e eles próprios não se colocam em algum momento de chamar essa responsabilidade. Então você tem uma série de fatores que estão corroborando para, nesse momento, o Flamengo parecer um time que está empurrando com a barriga um trabalho do que, de fato, querendo melhorar. Só para fazer uma ponderação, e não que eu discorde de você, eu acho que você tem um ponto quando você fala das tentativas que ele tenta fazer antes de conhecer efetivamente esse elenco que ele coloca em campo. Ontem, por exemplo, ele entra sem os 3 zagueiros, né? Ele entra no esquema com linha de 4 ali e, óbvio, modificado, entra o Marcos Paulo da base. A volta do Rodrigo Caio é um ponto positivo para a gente falar daqui a pouco, mas o Facincani, ele também toca nessa questão da diretoria, que eu acho que é uma questão válida, porque a insatisfação do torcedor, ela está começando a se alastrar. Ontem ela toma a arquibancada e, de uma maneira mais generalizada, para a gente colocar assim, na direção também do Landim, também... então, é aí, né? É isso aí que eu estou falando. São O que são as 2 estrelinhas da Umas homenagens aos dirigentes. O que são os 2 asterísticos da Zidane? Se tivesse um só, também funcionaria na legenda. Sobe o som aí para a gente ouvir a torcida do Flamengo e perguntar onde é que vai estourar essa corda. Não temos som. Isso é apenas uma foto. É bom. Antes Vamos tínhamos evitar. som. Mas é isso, né? Acho que a mensagem está clara aí. É fora Braz, fora Landim, a partir de um momento o asterisco, em que asterisco? essa torcida É uma palavra que é melhor não tem a ser dita. compreensão. É uma palavra que não é bonito falar nesse horário. O pessoal tá almoçando, assistindo. Embora às vezes eu tenha vontade. Calma, Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não sabia, não. Fora Landim, fora Braz. Ô Pedro, essa extensão agora também para a diretoria, ela tem a ver só com o trabalho do Paulo, ou você acha que ela já vem na esteira de uma insatisfação do ano passado sem título, de mais uma escolha de treinador que para a torcida não era um nome que resolva? Eu acho que tem algo muito emblemático aí, né? A insatisfação, ela saiu da rede social e ela foi para a arquibancada. Muitas das vezes, eu lembro que ano passado a gente comentava que havia um incômodo generalizado com o Isla nas redes sociais. Aí o cara entrou em campo no Maracanã, até no jogo que a gente estava lá cobrindo pela Libertadores, festejado e tal. E eu acho que é muito emblemático quando sai daquele mundo da rede social, da gritaria de rede social e vai para a arquibancada. Vai para o protesto fora do estádio, vai para o protesto após o jogo. Não foi nem da hora do jogo, não. A torcida apoiou durante o jogo, quando acabou o jogo, mostrou sua insatisfação. Durante o intervalo, se virou ali para a tribuna e xingou, criticou os dirigentes que lá estavam. Eu acho que não é só... Eu acho que é uma situação muito maior, não é do ano passado. Eu acho que a crítica ao Braz e ao Spindel é porque começa a se criar um entendimento que o Paulo Souza não é o único problema do Departamento de Futebol do Flamengo. O problema é muito maior, a gente vem batendo nessa tecla aqui há algum tempo. Então não adianta, troca o treinador que está tudo certo. Não, a cadeia ali está comprometida. E quem comanda essa cadeia são as figuras de Marcos Braz e Bruno Spindel. E para o Landim, acho que tem muito a ver com uma situação, a gente até não abordou aqui durante a semana, mas a votação do Conselho do início da semana. Que a diretoria do Landim, mais uma vez, fecha cada vez mais o clube. Ela proíbe que tenha mais de 1.000 sócios de fora do Rio querendo ser contribuinte. Ela não desautoriza, ou seja, ela autoriza que um dirigente do clube como Marcos Braz, que esteja passar por uma tragédia na Copa do Brasil, venceu. O Flamengo ontem teve Lázaro, João Gomes, Vitor Hugo e Marcos Paulo. Cara, lançar os jovens e potencializar os jovens é um selo do Paulo Souza no trabalho, acho que tem mérito. O Paulo Souza tenta, talvez muda, sejam altera. Também os que estão dispostos a ouvi-lo, né? Demorou a entender que certas trocas, talvez ele tenha demorado um pouco mais a compreender o cenário que o Vitor Pereira, eu estou de acordo. Só que assim, ele está tentando entender, ele está tentando flexibilizar, ele está tentando algo. Eu acho que os problemas do trabalho dele têm muito mais a ver com agentes externos do que só com a convicção dele. De bola ele sabe. Agora, que Flamengo é esse que ele pegou? Entendeu? Então, acho que a análise tem que ir muito além para a gente não parar em Paulo Souza e Vitor Pereira. Porque aí estou com facinho. Se a gente for analisar trabalho na Europa, currículo, a gente pode falar uma série de coisas. Sim. Agora, o contexto no qual está inserido Paulo Souza hoje é muito mais delicado que o contexto do Vitor Pereira de momento. Pode mudar. E acho que a gente precisa entender isso. No Corinthians não teve nenhum Jorge Jesus entrando e fazendo e colocando pressão desnecessária. Sim. Não tem a sombra de momento. O Vitor Pereira é a solução, não é alguém para tapar o buraco de uma sombra. Tem esse contexto todo, contigo, Zé. Agora... nós falamos aqui, mas eu falei após a declaração do Jorge Jesus, que era antes do jogo contra o Botafogo, né? Assim, esse jogo contra o Botafogo vai potencializar demais as declarações do Jorge Jesus. E você vê, coincidência ou não, 2 jogos depois, agora a torcida já começa a dar nomes, a xingar a diretora, começa a faixa. Interessante esse entendimento. Entendeu? Já começa a mudar o foco, né? É porque se sabe, né, Zé, que se depender do presidente do Flamengo, o Jorge Jesus não voltaria. E nem voltará.
Mas isso ele tá certo. Não sei claro, se dependendo concordo. dele, não. Quem não queria ele de volta era o Braz, o Marcos Braz. O Braz não queria. Muito provavelmente o Spindle não. Não, a gente tá falando o Landim, agora, né? Não, sim. Agora. Naquela época, o Landim, eu acho que ele não era refratário ao retorno do Jorge Jesus. Não, naquela época foi todo mundo pra lá. Todo mundo. Não, tô dizendo agora. Uma semana atrás? 2 semanas atrás. Ah, tá. Entendeu? Antes Tô falando do agora. acontecido. Naquela época, eu acho que o Landim topava uma volta do Jorge Jesus. O Braz não queria. Eu trouxe essa informação aqui. O Braz não queria. Nem ele, muito provavelmente, o Landim. Mas sabe por quê, né, Sormani? Porque eles têm cargos a zelar. E o Paulo Souza é a última bola deles. Enterra-se qualquer possibilidade de continuidade de Marcos Braz e Spindle. Landim fica sozinho. A gente sabe que ele, no comando do Flamengo, principalmente para pensar futebol, precisa de um GPS, porque o conhecimento dele é muito nulo, é muito raso em relação a... Landim, está dizendo? Do Landim. A gerência de futebol dele Vou lembrar que nula. quem trouxe o Jorge Jesus pro Flamengo foi o Marcos Braz, né? Sim. Com o Paulo Não, na Pelaipe, verdade, que na época estava lá, né? Mas quem trouxe foi o Braz. Mas foi o Bertolucci, né? Que é quem faz Bertolucci, todas né? as negociações do Flamengo. Exatamente. Não, ele Quem negocia, indicasse, mas... viria. Eu não Sim. sei. Quando Eu discordo um pouco dessa visão de que Sim. houve uma baita sacada. Não, O Jorge não. Jesus estava aí pelo Brasil com- e tem um e com- empresário que faz todas as E negociações com o do Flamengo. Abel, e com o Abel ainda no comando, hein? Sim, antes, sim, antes bom das lembrar. partidas que... Sim, Vamos lembrar. claro, não tenha dúvida. Só pra Então, gente assim, não cair na pegadinha do Jesus e acabar indo por esse lugar, como é que vocês acham? O Zé, obviamente, é a pessoa que esteve dentro do campo aqui, que talvez consiga falar um pouco sobre isso. Vocês fizeram uma comparação muito interessante em relação a quanto que o Corinthians compra essa ideia, e aí, pra gente fazer um retrospecto recente, assim, a gente fala de um Corinthians que o último título expressivo foi em 2017 e de um Flamengo multicampeão com muitos remanescentes nesse elenco. A sensação que eu tenho hoje é que os meninos, o Pedro citou aqui a lista de quem entra em campo ontem, compram muito mais e têm mais boa vontade, talvez, para assimilar o que o Paulo Souza diz. Não digo nem que seja consciente ou boicote, não é isso. Mas talvez inconscientemente esse time campeão tenha mais dificuldade de entender que, assim, agora vai haver uma mudança estrutural dentro desse time e a gente precisa se readequar? Mas aí vamos analisar, Dani. Quais são os jogadores que permaneceram no elenco? Diego Alves. O Diego Alves está no fora. banco, o Diego fora. Ribas está voltando a ganhar espaço. Eu acho que está voltando a ganhar espaço mais pela necessidade Felipe de fazer Luiz. Eu os acho que é caras muito mais um jogarem. reserva de uma rodagem ali. O Felipe Luiz, os Felipe 4 Luiz. homens de frente e o Arão. Sim. Os 4 homens de frente são bons jogadores. Sim, isso é um fato. Isso aí não dá nem para questionar. Bruno Henrique vem decidindo os jogos, o Gabigol vem também decidindo os jogos, o Arrascaeta, o Arrasca, né? Como é que se fala? Arrasca. O Arrasca. Tem que botar entre Também- as... Você tem também que botar vem- o I. É, o X. Você tem não consigo. uma vogal, entendeu? Ceísta, feira, entendeu? Então, a vogal, você põe o I e o X. Tá. Ceísta. Então, os 3 Teísmo. atacantes, concordo que os 3 atacantes, eles estão rendendo. Ele desistiu até do Né? Arrascaeta. Eles estão rendendo. O Arrasca. Eles estão rendendo. O questionar, vamos dizer assim, Felipe Luiz, pela mudança de posicionamento. Mas Eu não digo a é. ideia. Mas aí eu não coloco como falta de vontade. Eu acho que é pelas limitações físicas que nós estamos vendo que esses jogadores, naturalmente, pela questão da idade e pela intensidade de calendário do futebol brasileiro, têm dificuldades para se recuperar. E aí eu coloco o Felipe Luiz. Sim. O Diego não. O Diego Ribas eu coloco já como... ele chegou no ápice no Flamengo e ele vai entregar isso, que é pouco. Passou pelo Arão, não? Não. O Arão, eu acho que ele ainda... Ele serve. Não dá para dizer que Não, o e Arão... ele tenta. Ele é o cara que vai pra Não zaga e... não dá para dizer que o Arão, mas o Arão não tem vontade, não tem isso, tem aquilo. Nós estamos vendo esses caras entregando, correndo, estão dispostos. Uma coisa é você entrar com má vontade, que aí o cara não corre, o cara passa, você olha, vira para lá, tal. Não é isso, boicota. Então, não é se isso os que tá caras estão com acontecendo. vontade, esse dedo numa ponta de volta no Paulo? Então, e aí entra o que eu ia chegar. É o entendimento, para fazer a comparação, já que nós estamos entre Vitor Pereira e Paulo Souza. Sim. O que o Vitor Pereira precisou? De alguma sequência para entender que precisava fazer o rodízio. Perfeito. Né? O que o Paulo Souza fez? Também fez uma sequência para entender o que precisava. Se apoiou em determinados jogadores, como o Diego Ribas, que no começo, se não me engano, jogava muito. Agora não, agora já não tem. Nós estamos vendo o Lázaro entrar.
O Vitor Hugo, né, que fez o gol ontem, entrando. Marcos Paulo é uma Marcos peça Paulo, ali com a lesão do João Felipe. Gomes entrando. Olha quantos jogadores estão entrando. Não, o que ele fez com o João Gomes esse ano. Olha quantos jogadores. Infelizmente, uma coisa que não tem como aliviar, não que não tem como, mas o Paulo, pelo sistema de jogo, ele joga com 3 zagueiros. Aí é fato, quantas vezes ele conseguiu jogar com a zaga que ele desejava? Não conseguiu. Mas eu não vejo, de novo, Dani, falta de vontade desses caras. Eu vejo em alguns as limitações impostas pela idade e pelo calendário. E o Diego Ribas, um ótimo profissional, um cara super profissional, pelo menos as informações que eu tenho, um cara que treina, se dedica. Isso é um fato. Não tenho nada a falar sobre ele em relação a isso. Pessoalmente não o conheço, então não posso... Mas eu acho que o tempo dele, em termos de futebol no Flamengo, eu acho que já deu. Eu acho que aí entra a questão da diretoria, que o Facinca fala, vamos sentar, conversar, vamos diminuir o tempo aqui, tem mais um ano de contrato, pô, obrigado, beleza, você está ocupando um espaço que poderia ser de outro, né? Porque faz parte esse tipo de ciclos, né? A mesma coisa, o Renato Augusto está jogando bem? Nesse momento, não. Não está jogando bem. Mas aí você vai falar, porque ele não está jogando bem, que é falta de vontade, que ele está boicotando o jogador. Para a gente juntar, Zé, é só porque assim, e aí eu fico pensando também nas lesões, nas características. Daqui a pouco vamos mudar de assunto, a gente vai falar de Palmeiras. Eu só não quero ir embora desse Flamengo sem a gente citar o Rodrigo Caio, porque ontem é um jogo muito emblemático, acho que tem 2 pontos positivos, né? Um é o gol do menino, aniversariante, fazendo 18 anos, primeiro gol dele como profissional, e o outro é o Rodrigo Caio voltando ao campo depois de 5 meses sem conseguir atuar, joga durante um tempo inteiro. E ele, Rodrigo Caio, faz uma boa partida. Vamos ouvir a declaração dele para a gente fechar aqui esse Flamengo? Feliz e tenho certeza que a história do Rodrigo Caio não vai parar por aqui, pelo contrário. Terão muitas coisas maravilhosas pela frente e eu levei o meu corpo no maior limite possível. Infelizmente a gente paga o preço em algum momento e eu paguei esse preço. Eu lembro quando eu chegava em casa, depois de um jogo destruído, e no dia seguinte eu acordava, quando eu colocava os pés no chão, com muita dor, e eu não podia abraçar meu filho, eu não podia pegar ele no colo, eu não podia sair para fazer nada com a minha esposa, eu não podia sair para fazer alguma coisa com a minha família, e isso não era uma vida que eu queria. Aguentei até o final, onde eu, junto com o departamento médico, eu falei, cara, eu preciso fazer essa artroscopia para que eu possa fazer uma limpeza no meu joelho, para que eu possa voltar a jogar saudável. E todo o processo que foi até aqui, nesses 155 dias, foi pensando somente nisso. E eu fui bem claro ao departamento médico, eu só vou voltar quando eu me sentir 100%, quando eu me sentir saudável novamente. E hoje eu posso dizer que eu estou saudável. Então isso para mim é muito gratificante. Aí, ó, vamos dar uma olhada nos números do Rodrigo, que volta ontem, depois de 5 meses fora, joga 45 minutos, fez um desarme, foi o 7º no ranking do time, uma interceptação, 4 rebatidas e 52 passes certos, foi o 4º do time. Claro que ele vai precisar, talvez, de um tempo ainda, né, para chegar ao que a gente já viu de Rodrigo Caio potencializado e do zagueiro técnico que ele é, Sormani, mas acho que essa volta é muito emblemática. O Pablo também volta ontem, né? Tava alguns jogos fora, então assim, talvez a partir daqui o Paulo tenha a possibilidade de repente desenhar uma linha de defesa que melhore o time dele como um todo, se aproximando mais ali do meio campo, tendo um pouco mais de efetividade em marcação. Você acredita nisso? Não, sim, os jogadores voltando, é aquilo que eu sempre falo aqui, o Flamengo tem um elenco espetacular, só que o elenco nunca está à disposição do treinador, entendeu? Então, o fato de o Rodrigo Caio ter voltado ontem, ter jogado um tempo e tá voltando de acordo com a programação, né? Uhum. Isso foi muito, muito emblemático, né? Foi muito simbólico, né? O Rodrigo Caio voltou, hoje é 12 de maio, ele voltou dia 11 de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5. Vão tirar as férias, 4 meses para o Rodrigo Caio jogar. Felizmente ele voltou, ele foi taxativo na declaração dele. Minha carreira não está acabando. Não está acabando. Tenho muita coisa para mostrar ainda, aqui no Flamengo. Eu só queria puxar um negocinho rapidinho. O Paulo Souza foi questionado a respeito de uma coletiva do médico do clube, o Tanuri. Ele falou assim, olha, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Ok, nunca vi porque ninguém pediu. Mas aqui as pessoas querem. Até porque o que se lesiona no Flamengo é uma coisa fora do comum. O departamento médico, até brinquei aqui outro dia, do Flamengo, tem mais gente do que a arquibancada no dia de jogo.
Entendeu? Então, a torcida quer saber. Não é o Paulo Souza que vai chegar e dizer o seguinte, olha, o Fabrício está com uma lesão no pé, o Rodrigo Caio está se recuperando uma cirurgia no joelho, o fulano está com problema de lesão. Não, isso aí nós sabemos. Agora a gente quer saber o porquê que está acontecendo tudo isso no Flamengo, Paulo Souza. Essa é a questão. Não é nós, a torcida. A torcida quer saber. Então faz, se necessário, sim, uma entrevista coletiva do médico do Flamengo para explicar o que está acontecendo. É isso, vai lá, Pedrão. Só um ponto até para complementar a fala do Sormani. Tudo bem que o Paulo não viu isso em nenhum lugar, só que aqui é uma cultura. Ninguém está pedindo uma entrevista de alguém que nunca falou. Essa mesma figura, que é o chefe do departamento médico, se notabilizou por, inclusive, estar sempre sob os holofotes. Sempre gostou muito de falar, sempre gostou muito de escrever em rede social, sempre gostou de querer ser muito pai de certas recuperações. Então, assim, nas boas e nas más. O que a torcida quer é, cadê aquele pessoal que falava tanto antes e agora não consegue dar uma explicação? Perfeito. Ninguém está pedindo algo novo, ninguém está pedindo para o seu Joãozinho, que nunca deu entrevista, colocar a cara e ser ocupado disso. Não é isso. E tem uma frase do Rodrigo ontem, há uma Pedro. cultura e há uma situação ali de Flamengo que sempre ocorreu. Mudou agora. Por quê? Entendeu? Não, tem uma... É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.